Uma pergunta muito frequente que eu recebo dos meus alunos da consultoria é quanto tempo demora para eu começar a ver o resultado de um ciclo. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e lembra, né, Floquinhos, no dia 7 de agosto às 6 horas da tarde tem o quê? Promoção da consultoria. E tem mais informações aqui nos comentários. Bom, quando a gente vai pensar no uso de esteroides anabolizantes, eu não vou aqui discutir a parte se vale a pena ou não, porque eu já fiz vídeo sobre isso. Então lembra de procurar lendo o Twin mais tema. Vamos assumir que a pessoa já está usando, existe uma maneira ética e correta de fazer isso. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai fazer dessa forma. Que maravilha, eu fico até mais aliviado. E aí a próxima preocupação é, onde é que eu vou começar a ver resultado, hein? Então é o seguinte, pessoal. Primeiro ponto, qual o resultado? Alguns esteroides, você tem um resultado basicamente imediato em alguns pontos. Por exemplo, os esteroides orais, né, Mogenin, Stano eu sei que tem oral injetável, tá? Mas estou falando da versão oral. Oxandrolona, Primobolan. Quando você usa eles de pré-treino, mais ou menos, tá? 1 a 2 horas antes, você já tem um punch para treinar muito diferente. Né? Qualquer pessoa que tomar vai perceber isso, desde que seja uma dose adequada. Naquele mesmo treino, Leandrão, naquele mesmo treino, a pessoa já fica mais forte, já levanta mais peso. Então é basicamente imediata a melhora da performance. Lembrando que tem gente que não toma só para treinar musculação. De repente o cara vai fazer uma luta e aí ele quer estar mais, né, com mais punch. Ele vai lá e toma um halotestin, toma um Hemogenin antes da luta para ter mais força, mais vigor. Leandrão, isso não é antiético? Eu não vou discutir isso aqui, meu amiguinho. Deixa isso aí para lá. Estou falando da parte fisiológica. Sim, ele vai ter mais performance, e sim, é antiético. Ou seja, é seguro dizer que um esteroide oral eu consigo perceber ele em 1 a 2 horas depois da utilização, em termos de força, de performance. Quando a gente vai falar de um esteroide injetável, depende muito de qual é o esteroide. Então, o que eu quero que vocês entendam, tá? Eu vou pegar o exemplo aqui da testosterona. A testosterona, sozinha, se a gente colocasse ela para dentro do nosso organismo, o nosso corpo aproveitaria ela muito rápida e jogaria fora, né, os metabólitos. E isso é bom ou ruim? Depende. Né? Por exemplo, no caso de um esteroide oral, que ele vai ter um punch maior para treinar e depois ele dá uma caída, pode ser bom, porque melhora seu treino e aí depois você fica um pouco mais tranquilo para conseguir dormir bem, não ficar tão ansioso, etc. Só que, por exemplo, no caso da testosterona, quando o paciente pensa em usar para fazer uma reposição hormonal, imagina que se a testosterona ficar algumas horas e cair, ele vai ter que ficar aplicando de hora em hora. Quer dizer, não tem como, vai ficar totalmente inviável o tratamento. E aí foi inventado algo que é chamado de éster, certo? Então você imagina aqui está a testosterona, e existe um éster ligado a ela. Eu vou fazer uma coisa didática, só para ficar fácil de entender, assim como é todos os meus cursos, que o link está aqui na descrição, tem curso de esteroide, comenta todos os ciclos e efeitos positivos e negativos. Imagina que tem uma casca em volta dessa testosterona. Isso a gente vai chamar de éster. Essa casca, ela pode ser mais fininha ou mais grossinha. Leandrão, é melhor fininho ou grossinho? Depende do objetivo. A casquinha que é mais grossa, o corpo vai ter mais dificuldade para aproveitar aquela testosterona. E essa dificuldade reflete em quê? Em um tempo maior. Então, eu vou colocar dentro do meu corpo 100 mg de testosterona. Em algumas horas já não tem mais nada. Isso é interessante? Provavelmente não. Quando eu anexo essa testosterona a um éster chamado propionato, eu consigo levar esse aproveitamento da testosterona para 1 a 2 dias. Aí você fala, pô, não, já deu uma animada. Se eu tinha que aplicar antes, tomar 3 injeções por dia, agora é uma, dia sim, dia não. Beleza. Mas não me parece suficiente ainda. Existe como aumentar a dureza, né, desse revestimento? Sim. Como? Colocando um éster mais rígido. Lembra, isso aqui é só exemplo. Então poderia ser, por exemplo, um enantato, um cipionato, que aí vai demorar mais ou menos 5 a 7 dias para o seu corpo conseguir comer aquilo ali. Ou seja, uma aplicação uma vez por semana se torna suficiente. Opa, já é um pouco mais interessante. E por que você está falando tudo esse negócio, essa história de casquinha aí, Leandro? Eu só quero saber quando é que vai dar resultado. Porque se você usa esteroides injetáveis de meia-vida mais longa, de ésteres mais rígidos, vamos colocar aqui para o nosso exemplo, então enantato, cipionato, indecilenato, você vai demorar mais tempo para ver resultado. Porque demora mais tempo para empilhar. Porque ele não dá um picão, não. Ele vai administrando.
Normalmente, o que a gente entende para você começar a ver um bom resultado? Mais ou menos umas 3 meias-vidas. Então, se o cipionato dura uma semana, com mais ou menos umas 2, 3 semanas, você começa a ter um empilhamento e começa a ver um melhor resultado. Mas, isso depende de onde você vem. Isso eu já vi muito, tá? Aluno da consultoria com texto muito baixo vai começar uma terapia de reposição de testosterona, a qual o pessoal pergunta muito lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia. Aquele cara, como ele tem texto baixa, às vezes ele aplica o cipionato, que demora sim 7 dias para ser aproveitado no pico, né? Porque ele fica muito mais tempo, na verdade, no organismo. No primeiro dia já dá diferença. No outro dia o cara quase fala, porra, já deu uma animada. Já estou mais disposto, né? Então quer dizer, por quê? Porque como estava baixinho e já teve um aumento, nossa, só que a estabilidade normalmente acontece de 3 a 6 meias-vidas. Ou seja, demoraria mais ou menos de 3 a 6 semanas para você ter a estabilidade de falar, é isso aqui que eu vou ter. Enquanto está empilhando, você está tendo mais efeitos anabólicos, por exemplo, de força, beleza, e também de piora, como por exemplo do colesterol. Então, você teria que esperar pelo menos de 3 a 6 meias-vidas para começar a ver mais ou menos como o seu corpo se comporta. Só que isso não quer dizer que até 3 semanas não vai dar em nada. Porque a ideia que o pessoal tinha era essa. Pô, o cipionato, né, o deposteron, a durateston, que também é um mix ali, ele vai demorar, por exemplo, 3 semanas para começar a dar efeito. Meu amigo, não. Você vai aplicar no domingo, na segunda já está fazendo efeito. Logicamente um efeito menor do que na outra segunda, mas já tem um efeito. Já muda. E às vezes a pessoa não tem percepção para isso. Tudo bem não ter percepção, mas já está funcionando. Agora, quando normalmente um aluno da consultoria me pergunta isso, o que ele quer saber, na verdade, é o seguinte: quando é que eu vou ficar grande? Quando é que eu vou secar? Né? É basicamente isso. Ou minimamente quando é que eu vou ter força. Bom, no esteroide oral eu já expliquei, né? No esteroide injetável, você vê a força, normalmente aí, é próximo aí de 1 semana, 2, você começa a ver bastante diferença em força. Agora, o resultado estético, fazendo tudo certo, pode demorar um pouco de mais tempo que isso. Logicamente, depende de pessoa para pessoa, depende se a pessoa já usou esteroide, então quando ela usa a segunda vez, parece que ela tem uma sensibilidade melhor aquilo ali, né? Parece que ela responde, até porque ela está voltando às vezes uma forma física que ela já teve, então a resposta é um pouco mais rápida. Mas algo próximo de mais ou menos 3 vezes a meia-vida da droga. Então vou começar a tomar um deposteron por semana com orientação médica, lógico. Mais ou menos na segunda, na terceira semana, eu olho no espelho e começa a dar uma animada. Começa a dar uma diferença. Até lá, às vezes até tem uma diferença, mas é um pouquinho mais tímida. Se eu uso um esteroide que bate mais rápido, né, por exemplo, o propionato, que eu vou aplicar dia sim, dia não, o estano, vou aplicar dia sim, dia não, se for um injetável nesse caso. Mais ou menos aí, 1, 2 semanas, começa a mudar o aspecto. O que a gente tem que entender? Pô, Leandro, mas o propionato você falou que são 2 dias de meia-vida, o outro é 7. Então não era para eu ter o efeito de 6 dias do propionato igual tem do 21 dias do cipionato? Claro que não. Porque aqui a gente está falando da droga. Mas existem outros fatores. Por exemplo, 21 dias de dieta e de treino. Né? O outro só tem 6 dias de dieta e de treino. Então tudo bem, a droga empilhou com 6 dias. Mas você só treinou 6 dias, você só fez dieta 6 dias. Então você não tem como ter o resultado de 21. Porque senão o propionato seria uma melhor opção do que o cipionato. E não se trata disso. Se trata de uma opção diferente. E quando é que eu vou usar uma meia-vida rápida? Quando eu quero velocidade. Então vamos supor que eu vou fazer um ciclo curto de 1 mês, quero melhorar bem rápido, ou um pouco lento, né? Menos lento do que deveria. E aí eu quero 1 mês. Se eu usar o cipionato, vai demorar para bater. Para eu parar depois de 1 mês, empilhou com 3 semanas, com 4 para. É mais interessante eu usar um propionato, por exemplo. Que aí na primeira semana já empilhou, segunda, terceira, quarta acaba, beleza. Então se eu vou fazer ciclos mais curtos, provavelmente é mais interessante escolhas de meias-vidas mais curtas. Se eu vou fazer mais longo, mais longo. Não quer dizer que você não pode pegar uma meia-vida curta e fazer um ciclo longo, tá? Isso também é válido. Mas normalmente, se você vai fazer um ciclo longo, você vai tomar injeção dia sim, dia não, talvez seja mais confortável você tomar, né, injeções 1, 2 vezes por semana de uma meia-vida mais longa. Obviamente, temos às vezes esteroides que não temos opção, né? Não temos opção. Por exemplo, o estano, né? Existe até o estano injetável, ok, mas no geral, a maior parte dos estanos é o aquoso.
E é um estando de meia vida rápida. Então meio que tem que ser 3 vezes por semana, pelo menos. Não tem como se aplicar uma vez por semana, porque... Entende? É um pouco diferente. A testosterona não tem mais opção, a nandrolona tem mais opções, a própria trembolona tem mais opções, né, de meia vida longa e curta, mas alguns outros esteroides não. Certo? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que é a meia vida dos esteroides. Assim você começa a entender melhor, mais aprofundado sobre isso que a gente tratou aqui no vídeo. Pô, Leandrão, então esse demora tanto, esse demora mais, esse menos. Aí você, médico que está assistindo, para prescrever para o seu paciente, você vai ter mais condição de escolher uma boa droga. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Meus amigos médicos que estão aqui para aprender a prescrever hormônio para as pessoas.